Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e agora nós vamos dos livros históricos. Agora nós vamos tratar na lição 6 o período das alianças. Lembre-se que o primeiro período do Reino Dividido foi o período do antagonismo, aqueles 60 anos que o Reino do Sul, Judá, era antagônico do Reino do Norte, Israel. Houve até umas guerras civis entre eles. Agora vamos começar com o período das alianças. 1 Reis 17 e 2 Reis, capítulo 8, ao 2 Crônicas, capítulo 17, a verso 21. Essa presente lição abrange 30 importantíssimos anos da história bíblica, conforme vamos ver no gráfico abaixo. A Bíblia dedica um longo trecho à narração de eventos ocorridos nesses anos, um total de 14 capítulos, entre o livro de 1 e 2 Reis e 5 capítulos em 2 Crônicas. Como dissemos, temos o período do antagonismo, que vai de 931 a.C., do Reino Dividido, 60 anos. Depois, o período dessas alianças, que vai de 874 a 841. E, finalmente, o último período, avivamento e degeneração, até 722 a.C. Até aquele tempo, Israel vinha incluindo certas práticas pagãs na adoração a Jeová. Durante o reinado de Onri, o povo inclinou-se cada vez mais à idolatria. No reinado do filho de Onri, Acabe, o paganismo generalizou em todo o território nacional. Acabe e sua infame esposa Jezabel constituíram o casal real mais pecador de toda a Bíblia. Sua influência afetou Israel e até mesmo Judá, a ponto de restarem poucos milhares de fiéis na adoração a Jeová. O conhecimento do Deus verdadeiro era raro naquele tempo, e o estado espiritual de Israel tinha decaído de maneira alarmante. Deus, portanto, operou milagres extraordinários para se revelar como o verdadeiro rei do povo de Israel. A maior parte desses milagres foi realizado através do profeta Elias e Eliseu. Houve tantos acontecimentos milagrosos no ministério desses dois homens de Deus, que a época deles só se compara em termos de operação sobrenatural a 3 outros períodos da história humana, a saber, no período de Moisés e de Jesus Cristo, e finalmente a grande tribulação. Não objetivamos a estudar detalhadamente aqui a vida de cada rei de Israel e de Judá durante esse período, mas iremos destacar a carreira de 4 indivíduos: os reis Acabe em Israel, Josafá em Judá, e falaremos dos profetas Elias e Eliseu. O texto 1, nós vamos falar sobre Acabe, o pior rei de Israel. No texto 2, falaremos de Elias, o profeta e a batalha dos deuses. Texto 3, abordaremos o rei Josafá, que foi um rei com um livro. No texto 4, falaremos ainda mais de Elias, o profeta de fogo. Texto 5, abordaremos o profeta Eliseu, o profeta da dupla porção. E o texto 6, Eliseu, o profeta poderoso. Vamos então ao texto 1 da nossa lição, Acabe, o pior rei de Israel. 1 Reis, capítulo 16, verso 24, a 1 Reis, capítulo 22, verso 40, a Bíblia diz que Acabe foi tão ruim
que seus pecados superaram a todos os reis que o antecederam. 1 Reis 16, verso 30 e 31. Sem dúvida, ele foi o pior rei da história de Israel, instigado pela sua esposa Jezabel a pecar. 1 Reis, capítulo 21, verso 25. Acabe tornou-se um modelo para o povo na prática aberta e generalizada da idolatria. Mal esse que viria a destruir o reino do norte. O pecado de Acabe. A vida de idolatria do rei Acabe teve início quando ele casou-se com Jezabel, filha de um sacerdote de Baal. Essa rainha fenícia levou seu esposo israelita a converter-se ao culto pagão de Baal e juntos introduziram essa heresia em Israel. O culto a Baal veio a superar a adoração a Jeová e, em consequência, muitas pessoas fiéis ao verdadeiro Deus abandonaram o país, refugiaram-se em Judá, segundo Crônicas 15, verso 9. Este é, sem dúvida, o mais triste capítulo da história do reinado de Acabe. Nos primeiros anos do ministério de Elias, só restaram em Israel 7.000 adoradores de Jeová que não dobraram seus joelhos a Baal. 1 Reis, capítulo 19, verso 18. O termo Baal significa dono e tornou-se um nome para muitos deuses pagãos daquela região do mundo antigo. O Baal de Israel chamava-se Moloque, ou Melcarte, que era o mesmo de Tiro. Os ídolos que representavam esse deus tinham a forma de um animal gigantesco, com cabeças e braços humanos. Na altura do seu estômago, haviam instalado um forno enorme, destinado a consumir os sacrifícios humanos. Oferecido nos braços do ídolo, esses sacrifícios eram geralmente crianças rejeitadas. A Bíblia refere-se a esse ato hediondo de queimar os filhos a Moloque, em 2 Reis, capítulo 17, versos 17 e 31, e 2 Reis 21, verso 6. Infelizmente, tal pecado não se limitava a Israel. Quando Josafá, rei de Judá, fez uma aliança com Israel, o convênio foi selado mediante o casamento de seu filho Jeorão com Atalia, filha de Jezabel. Logo após a morte de Josafá, a idolatria também se espalhou por toda a Judá, através de Atalia. Ela foi a Jezabel do reino do sul. As vitórias de Acabe. Desejando trazer de volta Israel, de volta a si mesmo, Deus demonstrava abertamente sua divina misericórdia e bondade. Quando Israel foi cercado pelo exército da Síria, Deus livrou o seu povo, mesmo antes que os israelitas lhe pedissem ajuda. O profeta ordenou que os 7.000 soldados de Israel atacassem o grande exército sírio, que foi totalmente derrotado pelos poucos israelitas. 1 Reis, capítulo 20, verso 15 e 16. Julgando que Jeová fosse o Deus dos montes, o exército sírio atacou Israel no ano seguinte, pelejando só na planície. 1 Reis, capítulo 20, verso 23. Mais uma vez, Deus levou Israel à vitória contra os seus invasores, e o próprio Jeová explicou o motivo do milagre, para que saibas que eu sou o Senhor. 1 Reis 20, verso 28. A derrota de Acabe. Acabe não levou em consideração os bondosos atos de Deus.
preferindo antes pecar abertamente ainda mais. A Bíblia narra o plano de sua esposa, que arranjou falso testemunho contra Nabote por causa de uma vinha, para que esse fosse apedrejado e o rei pudesse apossar de suas terras e da vinha. A morte desse homem fiel indignou de tal maneira a Deus que ele encobriu o profeta Elias de levar uma mensagem de desaprovação divina ao rei Acabe e à sua esposa Jezabel. Ao ouvir a profecia acerca de sua morte e do extermínio de sua família, Acabe arrependeu-se e foi alvo da graça divina. O escritor bíblico admira de ter Deus perdoado Acabe, homem tão inclinado ao pecado. 1 Reis 21, verso 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. 1 Reis 21, verso 25. Infelizmente, Acabe desprezou as bênçãos do perdão divino, escolhendo novamente vender sua vida para o mal. 3 anos depois do seu ato de arrependimento, ele resistiu abertamente ao profeta Micaías, saindo com Josafá, rei de Judá, para a guerra contra a Síria. Naquela batalha, Josafá foi salvo da morte por um milagre, ao passo que Acabe, vestido de soldado comum, foi morto, não acidentalmente, mas por um ato divino. A Escritura declara que Deus guiou uma flecha disparada ao acaso para que penetrasse numa pequena brecha da armadura de Acabe. 1 Reis 22, verso 34. Os filhos de Acabe continuaram o culto a Baal. Apesar das profecias de Elias e mais tarde de Eliseu, quando estudamos atentamente o quadro, antes de prosseguir a leitura, consulte sempre que necessário. Note as referências aos anos do reinado de cada rei, comparando-os de Israel e de Judá. Israel, Acabe reinou 22 anos. Profeta dessa época, Elias. Em Judá, reinava Josafá, que reinou 25 anos. Acasias, filho de Acabe, reinou apenas 2 anos. O profeta aqui ainda é Elias. Depois da morte de Acasias, em Israel, reinou Jorão, que reinou 12 anos. Nessa época, agora o profeta é Eliseu. No Reino do Sul, quem reina agora é Jeorão, filho de Josafá, que casou com Atalia, reinou 8 anos. Após a morte de Jeorão, Acasias, seu filho, que reinou 1 ano. Após a morte desse, Atalia vai reinar. Jeú mata os reis do norte e do sul. Vamos agora aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. 6.1. O pior rei da história de Israel foi Acabe. Certo, por influência de sua esposa Jezabel, tornou-se modelo para o povo na prática da idolatria. Certo. 6.2. Embora Jezabel e Acabe tivessem introduzido em Israel o culto a Baal, este não superou o culto a Jeová. Errado. Houve uma época que o culto a Baal era superior ao culto que se prestava a Jeová. Errado. Vamos ao 6.3. O termo Baal significa dono e tornou-se nome para muitos deuses pagãos do mundo antigo. O Baal de Israel chamava-se Moloque, Melcarte de Tiro. Certo. 6.4. Após a morte de Acabe, seus filhos continuaram o culto a Baal. Certo. Texto 2. Elias, a batalha dos deuses. 1 Reis 17, capítulo 17 ao 20 e 2 Reis, capítulo 1. Durante 2 gerações, desde a divisão do reino,
Israel permaneceu sem templo, sem sacerdotes verdadeiros e sem a palavra de Deus. O paganismo estava infiltrado na adoração a Jeová, e Israel não tinha condições de organizar uma resistência forte contra a campanha de Acabe e Jezabel para oficializar o culto a Baal como religião nacional. Mas Deus mesmo respondeu ao desafio desse ímpio casal através do confronto do grande profeta Elias. Capítulo 17 de 1 Reis, o vaticínio. Podemos imaginar o contraste entre as vestes rudes de Elias e as roupas elegantes do rei Acabe e da rainha Jezabel. O profeta, sem qualquer acanhamento diante da pomposa realeza, pela fé, olhou além do trono de Acabe até o trono celestial e proferiu a divina sentença, vinda do verdadeiro rei de Israel. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17, verso 1. Embora Israel tivesse esquecido e rejeitado seu Deus, ele usou a oração de um só homem para lembrar a nação de que continuava vigilante sobre o seu povo. Elias orou para que não houvesse chuva durante mais de 3 anos, Tiago 5,17. Isso faria com que Israel pusesse novamente seu pensamento no Deus verdadeiro. Elias refugiou-se durante os 3 anos da seca numa região a leste do Rio Jordão. Durante esse tempo, ele bebeu água de um córrego e foi alimentado por corvos mandado por Deus. 1 Reis 17, verso 4. Vendo a necessidade de uma viúva na remota Fenícia, Deus mandou Elias à sua casa para proporcionar-lhe a oportunidade de compartilhar a fé no Senhor. A viúva, com boa vontade, deu ao profeta parte do seu último alimento e recebeu em recompensa uma porção da farinha que milagrosamente durou até o fim da seca. Quando o filhinho da viúva morreu, Deus lhe restaurou a vida. Essa história mostra-nos como, mesmo no Antigo Testamento, a graça de Deus estendeu-se muito além de Israel. Deus conhecia bem os desejos do coração dessa viúva, que era gentia, e proporcionou-lhe a ocasião de se tornar uma crente. 1 Reis 17, verso 24. A contenda. Após 3 anos de seca, Deus manda Elias ao rei Acabe com uma mensagem de desafio. Todo Israel, mais os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo Astarote, foram convocados ao encontro no Monte Carmelo para uma prova definitiva sobre a quem servir, a Baal ou a Jeová. Parece que a seca tinha persuadido algumas pessoas a se voltarem a Jeová, mas outros ainda permaneciam indecisas. A essas, Elias desafiou a tomarem uma posição. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. 1 Reis 18, 21. Os 450 profetas de Baal e os 400 postes ídolos tiveram inicialmente a oportunidade de provar o poder do seu Deus. Eles rezavam e clamavam mais um dia inteiro, se passou sem qualquer resposta. Elias pôs-se a zombar dos falsos profetas, incitando-os a gritar mais alto, pois, segundo ele, poderia ser que Baal estivesse dormindo.
Ao cair da tarde, os profetas de Baal mostraram-se vencidos. Elias iniciou a sua demonstração de fé, construindo um altar de 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. 1 Reis 18:31. Então, mandou que despejasse água 3 vezes em cima do altar e elevou a Deus uma oração breve, na qual pediu que o Senhor se manifestasse. Deus respondeu logo, mandando fogo do céu, que consumiu o holocausto, as pedras do altar e até a água derramada ao seu redor. 1 Reis 18:38. Esse evento motivou um despertamento espiritual entre os israelitas, os quais decididamente mataram todos os profetas de Baal. Tal acontecimento não visava incentivar os crentes neotestamentários a proceder do mesmo modo. Devemos entender que o massacre dos falsos profetas, no seu contexto histórico, Israel era o povo eleito de Deus, e a lei determinava que o ensino e prática de idolatria fossem castigados com a morte. Deuteronômio 13, do verso 13 ao verso 15. Elias orou novamente. Dessa vez, pediu que Deus mandasse chover para molhar a terra seca. Sua oração é uma viva demonstração de sua fé. Veja como ele mandou seu servo observar os céus até que aparecesse uma pequena nuvem, que foi crescendo até se tornar uma chuva torrencial. Impressiona-nos também a constância da fé de Elias, que não duvidou de Deus, apesar de que orar várias vezes antes de o servo informar que via uma nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar com um prenúncio de chuva. 1 Reis, capítulo 18, verso 43 ao 44. O sussurro tranquilo e suave. 1 Reis 19. O desfecho do Monte Carmelo trouxe ao povo israelita um despertamento de curta duração. O zelo espiritual cessou pouco tempo depois, e Elias foi obrigado a fugir para salvar a sua própria vida. Entrou numa fase de profundo desânimo e de autocomiseração, mas em meio ao seu desespero, Deus o visitou e perguntou-lhe: "Que fazes aqui, Elias?" 1 Reis 19:9. O profeta queixou-se de fracasso, do seu desapontamento, confessando disposto a abandonar o ministério. Em resposta a tais lamúrias e depressão, Deus ordenou que Elias subisse ao alto do Monte Horebe. Deus mandou um vento, um terremoto e um fogo, mas deixou bem claro que ele não estava em nenhum desses elementos. Finalmente, Deus falou profundamente a Elias por meio de uma voz mansa e delicada. Deus quis mostrar a Elias que não é sempre através de milagres e eventos sobrenaturais que as pessoas se comovem e são levadas ao arrependimento. Deus também fala aos corações de maneira íntima e silenciosa. Ele usa a voz de sua palavra, pregada do seu Santo Espírito, agindo na alma dos ouvintes. Nesse caso, os profetas que falavam de Deus seriam a fonte do avivamento de Israel. Eliseu seria um desses profetas. Quando desafiado a entregar sua vida ao serviço de Deus, ele queimou seu arado de junta de bois para não deixar atrás de si
nada que pudesse ficar preso. Dali em diante, Eliseu empenhou-se em promover a reconciliação de Israel com o seu Deus. Vamos aos exercícios do texto 2, 6, 5. Deus impediu Acabe e Jezabel de oficializar o culto a Baal em Israel através do confronto que eles tiveram com seu grande profeta, letra B, Elias, letra B, Elias. 6:6. Deus usou a oração de um único homem para lembrar ao povo de Israel que ele continuava vigilante sobre eles. A oração de Elias foi, letra A, para que não chovesse por 3 anos. 6:7. Após os 3 anos de seca, Deus mandou que Elias fosse a Acabe para desafiar os profetas de Baal. Todos esses profetas foram convocados para um encontro no monte, letra B, Carmelo. 6:8. Quando desafiado a entregar sua vida ao serviço de Deus, Eliseu queimou o arado com seus bois para não ficar preso a nada. Desde então, ele buscou, letra C, promover a reconciliação de Israel com seu Deus. Vamos agora ao texto 3, Josafá, um rei com livro, segundo Crônicas 17 ao capítulo 20. Ao mesmo tempo que Israel se enfraquecia espiritualmente durante o reinado de Acabe, dedicando-se cada vez mais à idolatria, Judá experimentava um grande avivamento sob a liderança do rei Josafá, homem devoto, que animava o seu povo ao estudo da palavra de Deus. Vamos falar dos sucessos de Josafá, capítulo 17, 1 Reis. A chave do sucesso de Josafá foi sua íntima comunhão com Deus e sua obediência aos mandamentos divinos. Lemos em 2 Crônicas 17, versos 3 e 4, o Senhor era com Josafá, porque andou nos seus primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Balaíns, antes buscou ao Deus, seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. 2 Crônicas 17, versos 3 e 4. Deus abençoou os esforços de Josafá por haver ele salientado a importância do estudo das Escrituras. Josafá mandou mestres da lei por todo o Judá, para que ensinasse sistematicamente em cada cidade e aldeia da nação. Tal procedimento não somente resultou em um despertamento imediato, como também lançou um firme fundamento de conhecimento da verdade divina, que sustentaria o povo contra a onda de falsas doutrinas que viria posteriormente, durante o reinado de Atalia. Enquanto Judá se voltava ao estudo da palavra de Deus, o ensino das Escrituras ia sendo reintroduzido também em Israel pelos discípulos dos profetas. Neste último caso, percebemos que o ensino da palavra divina, mesmo de maneira restrita, pôde efetuar uma série de mudanças positivas na nação. As alianças de Josafá, capítulo 18, de 2 Crônicas. Apesar de cuidar da comunhão com Deus, Josafá não tinha o necessário cuidado na escolha dos seus aliados. Parecia esquecer-se que um crente não pode manter-se fiel a Deus e aos seus inimigos ao mesmo tempo. O crente deve ser criterioso em suas escolhas de aliança. 2 Crônicas 18, verso 1, declara que Josafá fez uma aliança com Acabe,
o ímpio rei de Israel. Tal aliança fortaleceu ainda mais quando Jeorão, filho de Josafá, casou-se com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Através desse matrimônio, a idolatria seria reintroduzida em Judá, acarretando como consequência em quase a extinção da linhagem real de Davi. Não obstante, Josafá nutria certa desconfiança com respeito a tais alianças, às vezes opondo-se inicialmente a elas, sempre acabava cedendo, como se vê no caso de sua aliança com Acabe para combater contra a Síria. Deus condena essa fraqueza de Josafá, dizendo: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor, segundo Crônicas 19, verso 2. Vários anos depois, o filho de Acabe persuadiu Josafá a tomar parte de um consórcio comercial. A Bíblia mostra que de início Josafá recusou o convite, 1 Reis 22, 50, mas depois o aceitou e, como resultado, perdeu toda uma frota de navios, segundo Crônicas 20, verso 37. Mais tarde, Jorão, descendente de Acabe, convidou Josafá para aliar-se com ele contra Moabe. Dessa vez, Josafá respondeu sem hesitação: subirei, segundo Reis 3, verso 7. A vida de Josafá mostra que quando um crente se expõe a compromissos mundanos, torna-se vulnerável ao fracasso espiritual e insensível à voz de Deus. Tais compromissos ameaçam macular a santidade do crente. A influência negativa desses compromissos logo se generaliza e se espalha. No caso de Josafá, o resultado foi de conduzir seus filhos à idolatria. As vitórias de Josafá, segundo Crônicas, capítulo 20. Apesar de suas alianças mal orientadas, Josafá foi um homem de fé. Quando 3 nações resolveram formar uma frente unida para atacar a Judá, a primeira reação do rei foi buscar a face do Senhor, suplicando sua ajuda. Se algum mal nos sobrevier, nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti e clamaremos a ti. Segundo Crônicas 20, verso 9. Não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Segundo Crônicas 20, verso 12. Nesse incidente, Josafá nos dá uma grande demonstração de sua fé, enfrentando uma crise que era aparentemente insolúvel. Em vez de concentrar-se nela, fixou os olhos no Senhor. Era precisamente isso o que Deus desejava, pois prometeu que se Judá saísse com fé para combater o inimigo, ele mesmo lutaria por seu povo e lhe daria a vitória. Vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Segundo Crônicas 20, verso 17. Então os judeus formaram um grande coral e começaram a cantar e a louvar ao Senhor. Em resposta, a fé de Judá, manifesta nesse ato de confiança, Deus suscitou confusão e luta, uma e outra parte do exército inimigo. Quando os israelitas chegaram ao campo de batalha, não havia um só inimigo vivo, e eles levaram 3 dias para recolher os despojos deixados pelo exército inimigo. Mais tarde, os judeus
chamariam aquele lugar de Vale de Beraca, que na língua hebraica significa Vale de Bênção. Segundo Crônicas 20, verso 26. Com a experiência deles, aprendemos que se Deus não nos livra de uma crise, Ele pode transformar a crise em bênção. O nosso Deus converteu a maldição em bênção. Neemias, capítulo 13, verso 2. Vamos aos exercícios do texto 3. Marque C para certo e E para errado. Enquanto Israel ia se enfraquecendo espiritualmente durante o reinado de Acabe, Judá experimentava um grande avivamento sob a liderança de Josafá. Certo. 6:10. Os esforços de Josafá foram abençoados. Ele mandou mestres da lei por toda Judá, a fim de ensinar em cada cidade e aldeia da nação. Certo. 6:11. Josafá zelava por sua comunhão com Deus, mas fez aliança com Acabe, e esta se fortaleceu com o casamento de seu filho com Atalia, filho de Acabe e Jezabel. Certo. 6:12. Apesar de suas alianças mal orientadas, Josafá foi um homem de fé diante de 3 nações que unidas quiseram atacar Judá. O rei logo suplicou a ajuda de Deus. Certo. Vamos ao texto 4. Elias, o profeta do fogo. Segundo Reis, capítulo 1. O ministério de Elias pode ser caracterizado por uma palavra: fogo. Já vimos como Elias orou no Monte Carmelo e como Deus enviou fogo do céu para consumir o sacrifício. Nesse texto, estudaremos mais 2 eventos do ministério de Elias, que é caracterizado por fogo. Primeiro foi a destruição de 2 pequenos exércitos, com seus capitões 50 soldados, e a subida de Elias para Deus, num redemoinho, após ter sido separado de Eliseu por um carro de fogo. Fogo do céu. Muitos anos depois do acontecimento do Monte Carmelo, Israel encontrava agora sobre o reinado de Acasias, filho de Acabe. Esse rei dedicou os 2 anos do seu reinado à prática de todos os pecados de seu pai. 1 Reis, capítulo 22, versos 52 e 54. Ao ferir-se gravemente numa queda, Acasias suplicou sua cura a um deus filisteu, Baal-zebub, em vez de a Jeová, o Deus verdadeiro. O Senhor indignou-se de tal maneira que mandou-lhe o profeta Elias com uma mensagem de condenação e morte. Desejando em sua arrogância prender o profeta, Acasias mandou um destacamento de 50 soldados em sua busca. Elias, que calmamente estivera sentado sobre o cume de um monte, recusou a entregar-se. Quando o capitão insistiu, desceu fogo do céu e o consumiu, juntamente com os seus 50 soldados. O incidente repetiu-se com um segundo destacamento de mais 50 soldados, mandado com o mesmo propósito. Um terceiro destacamento também foi enviado, dessa vez comandado por um capitão que humildemente suplicou ao profeta de Deus que descesse e fosse com ele à presença do rei. Atendendo à orientação divina, Elias desceu e foi à presença do rei Acasias, a quem transmitiu todo o recado de Deus que o condenava à morte. Um carro de fogo. Elias é bastante conhecido pela sua coragem e pelos milagres, porém, a maior contribuição de sua vida foi a capacidade de compartilhar a fé com seus discípulos.
continuadores do seu ministério. Dentre esses discípulos de Elias, encontramos o jovem Eliseu. Eliseu destacou-se com o mais íntimo do profeta. Esse moço, Eliseu, escolhido por Deus, em 1 Reis 19:16, percebeu o Espírito do Senhor continuaria a operar de igual modo após a partida de seu mestre, e que ele queria tal operação na sua própria vida. Eliseu insistiu em permanecer fiel ao lado de Elias, mesmo quando esse pediu que ele voltasse para casa. 3 vezes, Eliseu respondeu ao velho profeta com as mesmas palavras: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. 2 Reis 2:2. A perseverança de Eliseu foi recompensada quando Elias lhe perguntou o que desejava dele antes da sua partida. Eliseu pediu-lhe uma porção dobrada do seu espírito, lembrando o direito do filho primogênito a uma herança que era 2 vezes maior que a dos seus irmãos. Deuteronômio 21:17. Por meio desta analogia, Eliseu demonstrou que não se satisfaria com a porção comum do poder de Deus, normalmente concedida aos seus filhos, mas sim queria uma porção bem mais ampla. Elias respondeu-lhe: coisa difícil pedisses, mas se vivires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. 2 Reis 2:10-11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, num redemoinho. Verso 11 de 2 Reis 2. Note que Elias não foi arrebatado num carro de fogo, mas num redemoinho subiu ao céu. Eliseu apanhou o manto de Elias que caíra. Naquele instante, ele foi dotado da porção dobrada do espírito de Elias. Numa demonstração desse poder, Eliseu clamou: onde está o Senhor Deus de Elias? E ao mesmo tempo feriu as águas do Jordão, elas se abriram para que ele passasse. 2 Reis, capítulo 2, verso 14. O poder divino que abrira as águas para Moisés, para Josué e agora para Elias, agora se manifestava também na vida de Eliseu. Esse poder não muda. Eliseu nos lembra uma preciosa verdade: os ministros podem passar, mas Deus permanece o mesmo. A geração de Eliseu testemunhou o dobro dos milagres manifesto nos dias de Elias. Falemos dos primeiros milagres de Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, verso 19-25. Com os últimos 2 incidentes narrados em 2 Reis 2, aprendemos que Deus abençoa aqueles que atendem à sua voz e castiga aqueles que o rejeitam. Deus atendeu o pedido da população de uma vila que perdera sua fonte de água potável e, por intermédio de Eliseu, sarou as águas daquele lugar. À guisa de contraste com o caso dos jovens que zombavam de Eliseu, rejeitando, portanto, a Deus, e mandavam Eliseu subir, como Elias tinha subido, a fim de deixar Israel só com os Balaíns. Deus respondeu com a sua santa indignação, mandando 2 ursas, que despedaçaram 42 daqueles rapazes. Compare isso com Levítico 26, verso 21-22 e 2 Crônicas 36, verso 16.
Vamos aos exercícios. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A, filho de Acabe, que durante os 2 anos que reinou sobre Israel, também levou o povo à idolatria. Aqui é a letra D, Acasias. 6,14. Ao ferir-se gravemente numa queda, Acasias suplicou a esse deus filisteu a sua cura. Aqui é a letra C, Baal-zebub, que mais tarde é Beuzebu. 6,15. Desejou ter porção dobrada do espírito de Elias. Letra A, Eliseu. 6,16. Não foi arrebatado num carro de fogo, mas num redemoinho. Letra B, Elias. Vamos agora ao texto 5. Falemos de Eliseu, o profeta da dupla porção. 2 Reis, capítulo 3, verso 1 ao capítulo 6, verso 6. Eliseu patenteou o fato de Deus estar vivo, ativo e poderoso, apesar da rejeição de Israel. Estudaremos nesse texto a maneira como Eliseu comunicou a mensagem do poder de Deus a 3 grupos de pessoas. Primeiro, israelitas pecaminosos. Segundo, crentes necessitados. E terceiro, forasteiros incrédulos. Vamos primeiro aos israelitas pecaminosos. Capítulo 3 de 2 Reis. Vejamos como em 2 Reis 3, Deus fez com que quase todos os homens capazes de Israel e Judá testemunhassem o seu poder. Os 2 reinos tinham formado uma aliança para juntos atacarem Moabe. Na travessia do deserto, em demanda do inimigo, faltou-lhes água. Os reis mandaram chamar Eliseu, aquele que derramava água sobre as mãos de Elias. 2 Reis, capítulo 3, verso 11. Por meio dele, puderam observar que até o mais humilde servo pode operar maravilhas pelo poder de Deus. Eliseu mandou abrir uma série de covas, seguro de que Deus as encheria com água. O rei Josafá executou, pela fé, essa ordem do profeta. As covas foram abertas em pleno deserto. Deus contemplou esse gesto de fé e honrou, enchendo as covas de águas de uma forma miraculosa. 2 Reis, capítulo 3, versos 16 e 17. Logo após esse ato de poder, Deus concedeu a Israel e a Judá a vitória contra Moabe. Como resultado desse acontecimento, não houve uma família naqueles 2 países que não ouvisse da boca dos soldados vitoriosos o relato do maravilhoso poder do Deus vivo. Vamos agora a 2 Reis, capítulo 4. Crentes necessitados. Todos os 5 milagres narrados no capítulo 4 foram operados em benefício de crentes necessitados. Naquele período da história de Israel, era muito difícil servir a Deus. Muita gente piedosa era reduzida à miséria por causa da sua fé, e até uma sunamita rica perdeu as suas terras em 2 Reis, capítulo 8, verso 6. Nessa mesma época, no entanto, presenciou alguma das maiores manifestações de fé narradas na Bíblia. 5 crises pessoais são enumeradas no capítulo 4, 2 Reis, e em cada caso, Deus usou os próprios fiéis como parte da solução dos problemas. Em 4 desses milagres narrados,
os crentes evidenciaram sua fé mediante um ato de obediência. Falemos do primeiro. O azeite da viúva é multiplicado. Segundo Reis, capítulo 4, verso 1 a 7. Essa mulher encheu a sua casa de vasos vazios, e todos eles foram cheios de azeite. Segundo, Deus abençoou uma sunamita, dando-lhe um filho. Segundo Reis, capítulo 4, verso 8 a 17. A sunamita havia construído um quarto em sua casa para o profeta e recebeu a um filho como recompensa. A ressurreição do filho da sunamita, segundo Reis, capítulo 4, 18 a 37. Geazi, o servo de Eliseu, mostrou-se obediente ao deitar o bordão do profeta sobre o filho morto da sunamita. Mas esse ato de obediência não trouxe resultado positivo, porque o coração de Geazi não era reto perante o Senhor, como mais tarde vamos ver evidente num ato flagrante de pecado em 2 Reis, capítulo 5, verso 25. O menino ressuscitou, mas somente depois de Eliseu orar em seu favor e estender sobre ele algumas vezes. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 34 a 35. Quarto, a morte da panela é retirada. 2 Reis 4, 38 a 41. Os discípulos de Eliseu estavam famintos, prestes a se servirem de uma refeição que continha um ingrediente venenoso. Em tempo, o profeta ordenou acrescentar farinha. Todos comeram sem qualquer dano. Quinto, a multiplicação dos pães. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44. Em outra oportunidade, sob a orientação do profeta, foi servida uma pequena porção de pães, e Deus a multiplicou, chegando a alimentar 100 pessoas. Compare Mateus, capítulo 14, verso 19 ao 21, com capítulo 15, verso 32 ao 39. Forasteiros incrédulos. O milagre na vida de Naamã, no capítulo 5 de 2 Reis, que era comandante do exército sírio, foi duplo. Ele foi curado da lepra e também teve os seus pecados perdoados. Esse grande militar, general sírio, quis comprar a cura, mas a sua oferta em dinheiro foi recusada. Deus quis somente que Naamã se humilhasse e mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Ao obedecer às instruções divinas, ele saiu das águas curado, física e espiritualmente. Veja a seguir 2 detalhes na experiência salvadora de Naamã. Ele confessou que o serviço ao Deus vivo excluiu automaticamente o culto a outros deuses, pois só Jeová é Deus. 2 Reis, capítulo 5, verso 15 e 17. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. 2 Reis 5, 15 a 17. Ele bem sabia que não podia fugir também da sua antiga cultura de pecado e idolatria, mas declarou que mesmo estando nela, não tomaria mais parte de suas atividades pecaminosas. 2 Reis 5,18. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar,
e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teus servos. Segundo Reis 5,18. Vamos aos exercícios do texto 5. Marque-se para certo e para errado. O fiel servo de Deus, Eliseu, testemunhou claramente o fato de Deus estar vivo e agindo em poder, embora Israel o rejeitasse. Certo. 6,18. Logo após a revelação do poder de Deus ao encher de água as covas, Israel e Judá foram derrotados por Moabe. Errado. Derrotaram Moabe. Errado. 6,18. Errado. 6,19. Em 2 Reis 4, notamos 5 milagres em benefícios de fiéis necessitados. 4 desses milagres evidenciaram a fé dos crentes mediante um ato de obediência. Certo? 6,20. Naamã, o comandante do exército sírio, experimentou duplo milagre em sua vida. Foi curado da lepra e teve seus pecados perdoados. Certo? Vamos ao último texto, texto 6, Eliseu, o profeta poderoso. 2 Reis, capítulo 6, verso 7, 2 Reis 9, 37. Eliseu e os crentes de sua época não presenciaram um grande avivamento nacional, mas foram usados por Deus para levarem muitos ao arrependimento, criando assim um ambiente espiritual bem diferente em Israel. No início do ministério de Eliseu, aqueles que não adoravam a Baal corriam perigo de vida, mas até o fim do ministério desse profeta, o rei Jeú, com o apoio do povo, expulsou da nação todos os sacerdotes de Baal ali encontrados. É bem possível que o adiamento da destruição de Israel, adiada agora por 100 anos, tenha sido o resultado da fidelidade desse remanescente. A cidade de Samaria, que era a capital de Israel, por mais um milagre divino, escapou de ser aniquilada. Eliseu venceu um exército inteiro, segundo Reis 6, 8 a 23. Não há em toda a história um acontecimento igual ao registrado em 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao 23. Pela intervenção do Deus onipotente, um único homem conseguiu capturar um exército inteiro. Esse incidente teve início quando o rei da Síria soube que as palavras pronunciadas por ele no mais interior dos seus aposentos estavam sendo declaradas por Eliseu ao rei de Israel, segundo Reis, capítulo 6, verso 12. Tal fato indignou de tal maneira o rei da Síria que ele mandou todo o seu exército contra Israel para prender o informante. O criado de Eliseu acordou de manhã cedo e espantou-se ao ver nas colinas ao redor as tropas do poderoso exército sírio. Eliseu, porém, ficou tranquilo e passou a orar e exortar ao seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Segundo Reis 6, versos 16 e 17. Quando o exército sírio começou a avançar sobre eles, Eliseu orou para que os soldados ficassem cegos. Deus respondeu à oração, deixando o exército inimigo à mercê do profeta,
que a seguir guiou os soldados cegos até Samaria. Eliseu salva uma cidade, segundo Reis, capítulo 7. Muitos anos depois da volta do exército sírio, o rei da Síria tentou conquistar Israel mais uma vez. O ataque foi bem sucedido e Samaria foi cercada pelos inimigos. Os sírios puseram um cerco tão fechado e prolongado que os samaritanos foram reduzidos ao canibalismo. Para poderem sobreviver, comeram a carne de seus próprios filhos. Era evidente que sem um milagre, Israel seria totalmente arrasado. Sabemos que pelo menos um homem naquela cidade tinha fé, capaz de operar milagres. Esse homem era Eliseu, que profetizou que num só dia a crise seria resolvida. Naquela mesma noite, Deus fez com que os soldados inimigos ouvissem o barulho de cavalos e carros de guerra. Tomados de um pânico, fugiram todos. Mais uma vez, o exército celeste invisível protegia o profeta e sua nação. Veja, 2 Reis 6:17 e 2 Reis 7:6. Fora da cidade, 4 leprosos descobriram a fuga dos sírios. Em vez de comunicarem logo a boa notícia aos moradores da cidade, os leprosos saquearam o arraial do inimigo, fartando-se de comida ali encontrada. Dando-se finalmente conta da injustiça e do egoísmo de tal ação, eles disseram: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos? 2 Reis 7:9. A ação desses leprosos ensina que nós, os crentes que possuímos tantos bens em Cristo e a sua divina palavra, não devemos negligenciar as almas necessitadas e famintas do mundo, enquanto desfrutamos do nosso banquete espiritual. Eliseu unge reis, segundo Reis, capítulo 8 e 9. Apesar da dupla libertação miraculosa acima referida, Israel não se voltou a Deus, assim como um pai paciente que busca métodos alternativos para conduzir o filho rebelde à obediência. Deus resolveu disciplinar Israel a fim de conservar para si um povo santo. Uma das varas da disciplina utilizadas por Jeová foi Azael, general sírio, como vaticinado por Eliseu. Esse oficial foi coroado rei da Síria e passou a perseguir Israel. Outro agente de disciplina divina foi Jeú, general israelita. Quando ungido rei de Israel, Jeú passou a destruir todos os remanescentes da infame família de Acabe e dos sacerdotes de Baal. Deus não deixou de amar Israel enquanto os disciplinava. O castigo aplicado constituía mais uma prova do seu amor. Abacuque ou Hebreus, capítulo 12, verso 6. Mais tarde, Eliseu foi novamente usado por Deus para inspirar Jeoás, rei de Israel, a vencer os sírios opressores. Veja na citação a seguir o motivo divino ao guardar Israel do aniquilamento. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, e tornou-se para eles por amor de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. Segundo Reis, capítulo 13, verso 22 e 23.
Vamos aos exercícios desse último texto e a revisão geral dessa lição. Assinale com X a alternativa correta. Eliseu e os crentes da sua época não presenciaram um grande avivamento nacional, mas foram usados por Deus para, aqui a resposta certa, levarem muitos ao arrependimento. Letra B. 6:22. Não há em toda a história um acontecimento igual ao registrado em 2 Reis 6:8-23. Pela intervenção de Deus, um único homem conseguiu, letra B, capturar um exército inteiro. Letra B. 6:23. Para conservar Israel, um povo santo, Deus usou como uma das varas de disciplina Azael, general sírio, que foi coroado rei, letra C, da Síria. Vamos à revisão dessa lição. Marque C para certo e E para errado, do 6:24 e 6:28. 6:24. Acabe, ao casar-se com Jezabel, foi por ela influenciado e tornou-se modelo para o seu povo na prática do bem e generosidade para com Israel. Errado. 6:25. Vendo a necessidade de uma viúva na remota Fenícia, Deus mandou Elias à casa dela para proporcionar-lhe a oportunidade de compartilhar sua fé. Certo. No tempo de Josafá, enquanto Judá se voltava ao estudo da palavra de Deus, o ensino das Escrituras ia sendo reintroduzido também em Israel pelos discípulos dos profetas. Certo. 6:27. Elias se encontrava no Monte Carmelo em oração quando foi levado para o céu em um carro de fogo. Errado. 6:28. Geazi, servo de Eliseu, deitou o bordão do profeta sobre o filho morto da sunamita e conseguiu o milagre da sua restauração à vida. Errado. O milagre não aconteceu. Vamos ao teste agora, número 3, que engloba a lição 5 e 6. Teste 3. O aluno da idade agora deve ir ao seu WhatsApp e ali no seu WhatsApp você deve clicar no link. Mas antes de fazer o seu teste, preste atenção nessa revisão da matéria e do próprio teste para que você seja bem-sucedido no teste. São 16 perguntas, nós vamos começar com a número 1 do teste 3. Assinale a alternativa correta. Segundo a lição estudada, o último ato do reinado de Davi foi, aqui a letra C, o de confirmar Salomão como seu sucessor do trono. O último ato de Davi foi o de confirmar Salomão como seu sucessor do trono. Letra C. Vamos à segunda. Deus não permitiu que Davi edificasse o templo pelo fato, letra B, de ser um homem de guerra, Terceiro, o átrio de acesso ao templo em Jerusalém era sustentado por 2 colunas denominadas, letra C, Jaquim e Boaz. Então, a primeira letra C, a segunda letra B, a terceira letra C. Quarta, dos seguintes não é um dos pecados de Salomão registrado na Bíblia. Letra C, homicídio. Quinto, agora das 5 em diante, ou é certo ou é errado. Vamos lá. Quinta, escolhendo para governar o reino do norte, Jeroboão estabeleceu uma nova religião, construiu santuários com bezerros de ouro, criou um sacerdócio próprio, instituiu dias santos. Certo. Vamos à sexta. Então, a quinta, letra A, certo. Sexta. Durante o reinado de Asa, o povo conservou-se em íntima comunhão com Deus
abandonando as práticas idólatras. Errado. Letra B, errado. 7ª, Onri, o pior dos reis maus de Israel, deixou um péssimo exemplo de idolatria para seu filho Acabe. Certo. 8ª, Jezabel, filha de um sacerdote de Baal, levou seu esposo Acabe converter-se ao culto pagão, e esse Deus e juntos começaram a heresia em Israel. Certo. 9ª, durante o reinado de Acabe, Israel jamais alcançou sequer uma vitória sobre seus inimigos. Errado. Errado. Deus deu vitória. Errado. 9. 10. O desfecho da contenda entre o profeta Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo trouxe o povo israelita a um despertamento de longa duração. Errado. O despertamento houve, mas foi de pouca duração. Então, a 10ª, errada. 11ª, Judá experimentou um grande avivamento sob a liderança de Josafá. Certo. 12. Conforme o relato bíblico, 2 Reis 2, 10 e 11, Elias não foi arrebatado num carro de fogo, mas num redemoinho. Certo. Letra A, certo. 13. Comunicou a mensagem de Deus aos israelitas pecaminosos, aos israelitas crentes e aos forasteiros incrédulos. Letra D. Eliseu na 13. Quis comprar sua cura, mas sua oferta em dinheiro foi recusada. Letra C. Naamã. 15. Foi usado por Deus como vara de disciplina para Israel. Letra B, Azael. E 16, para terminar, destruiu todos os remanescentes da infame família de Acabe e dos sacerdotes de Baal. Letra A, Jeú. Com isso, nós concluímos mais uma aula do curso da ETAD. Estivemos estudando livros históricos, lição 5 e 6 e o teste de número 3. Se você é aluno, agora vá lá e faça seu teste clicando no link Núcleo 5144, coloque o seu número de aluno, vai aparecer o seu nome, confirme e faça sua prova. Se você não é aluno, esteve assistindo esse vídeo para ganhar conhecimento, parabéns, continue. Acione mais vídeos no nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali você encontra as pastas dos cursos da ETAD, as aulas de escola dominical. Se descer, são 228 pastas. Se você descer todas elas até a primeira lá embaixo, encontra um comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse, as primeiras 27 pastas, comentário do Novo Testamento. Depois de Gênesis a Malaquias, as últimas 39 pastas, lá embaixo, você vai encontrar um comentário toda a Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Se você não é aluno, quer se matricular, entre em contato conosco. Você pode assistir as aulas pelo canal do YouTube. Nós daremos a você acesso à plataforma do aluno para que você estude, corrija os exercícios e daremos acesso ao WhatsApp do aluno para que você possa fazer a sua prova e obter a sua avaliação e, como consequência, obter o seu certificado. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.